Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores. Mais uma vez estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e a sua audiência aqui é um sinal de prestígio para nós. Na aula de hoje, nós trataremos sobre o casamento. Você sabe a importância do casamento? Você sabe o porquê Deus instituiu o casamento? É claro que você sabe também que o casamento deve ser indissolúvel. Deve ser indissolúvel. Nós trataremos de um assunto na lição de hoje, que é um assunto que traz diversas polêmicas. Mas eu já quero deixar claro aqui que o que nós vamos tratar aqui é a regra. As exceções têm que ser tratadas conforme o caso exige. Por que eu já estou dizendo isso? Porque, naturalmente, quando tratamos das questões de casamento e de divórcio, muitas pessoas começam a se perguntar, mas em quais casos a pessoa pode divorciar? Como é que deve ser? Neste ambiente de escola bíblica dominical, não é um ambiente para nós falarmos disso. Eu até penso, e o pastor Osiel Gomes comentou nesta lição, que às vezes as pessoas têm um esforço muito grande para tentar falar sobre, isso aqui pode divorciar. Nesse caso, não, eu penso que o divórcio não deve existir em circunstância alguma. Ponto. Essa é a regra. As exceções têm que ser tratadas de forma particular. Muitas vezes, em sala de aula, isso já aconteceu comigo, alunos quererem tratar sobre essas questões do divórcio e quererem, pastor, mas e nesse caso? Nesse caso, a Bíblia permite? Não, o que o senhor acha? Tem que ser tratado de forma particular. É claro que, infelizmente, a questão do divórcio hoje tem que ser tratada diversas vezes num ambiente evangélico, dentro das nossas igrejas, elas são tratadas porque acaba acontecendo. Mas quais os caminhos que a pessoa passou, que os cônjuges passaram para chegar nesse divórcio? Era possível evitar? Faltou um ajuste? O que aconteceu verdadeiramente? Cada caso tem que ser tratado como o caso existe. E, na minha sugestão, a pessoa mais indicada para tratar esses casos pontuais é o pastor. É o pastor da família, é o pastor do casal, porque eles estão debaixo de uma autoridade espiritual e o pastor, buscando a sabedoria de Deus, vai conseguir direcionar as coisas da forma mais justa e menos prejudicial possível. Então, neste ambiente da lição de hoje, nós vamos tratar daquilo que é a regra. E qual é a regra? O casamento é indissolúvel, tá ok? Para que você entenda qual é a nossa abordagem para essa lição de hoje, a lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre o casamento é para sempre. E nós vamos aprender com as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, a veracidade deste fato. Muito bem, lição de número 5, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia 1º de maio de 2022, o título, como já falamos, o casamento é para sempre. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 19, versículo 6, que nos diz: assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu vejo algumas pessoas tentarem arrumar um jeitinho para divorciar e flexibilizar esse texto, dizendo o seguinte: pastor, mas quando eu me casei, eu estava fora da presença de Deus, eu não conhecia o Senhor, então não foi Deus que nos ajuntou. O que Deus ajuntou aqui, não é o seu casamento, é a instituição do casamento.
é a instituição do casamento. Ou seja, o casamento é uma instituição divina, tá ok? Então, se você se submeteu de livre e espontânea vontade, não é isso que nos é perguntado quando a gente casa? É de sua livre e espontânea vontade unir-se a esta mulher? Foi isso que foi me perguntado. Se você se ajuntou, se você se submeteu a esta instituição, então foi ajuntado por Deus. Ah, pastor, eu tenho um casal de amigo meu que casou no centro de Macumba. É uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Não importa onde ele seja feito, não importa onde ele seja realizado. Se os cônjuges se submeteram a essa instituição, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Tá bom? Porque eu vejo pessoas falando, mas a gente não foi Deus que juntou. Quando a gente casou, a gente não era crente, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então não foi Deus que juntou, então a gente pode separar. Não, Nanina, não. O que Deus juntou foi a instituição do casamento. Então, se você submeteu a essa instituição, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Esta é, como eu disse nas palavras iniciais aqui, nós tratamos daquilo que é a regra aqui. E é isso que tem que ser tratado, gente. É isso que tem que ser dito. Eu sou contra o divórcio, totalmente contra o divórcio. Não tem como resolver se os dois cônjuges quiserem, se os dois passarem por um caminho de humildade, de conserto, de renúncia. É possível, é possível. Ah, mas e por quê? Aí é exceção. Aí esses casos têm que ser tratados à parte. E não é nesse ambiente aqui. E eu digo que nem no ambiente de sala de aula. Mas a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Palavra-chave, casamento, união. O casamento é a metáfora que é utilizada para falar da união de Cristo e a igreja, de tão profunda que é esta união. O casamento é a mais íntima união entre seres humanos. É a mais íntima união entre seres humanos. É por isso que ele representa a união de Cristo com a igreja. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versículos 27 ao 32, nos diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para numa mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus, mais uma vez, amplia, radicaliza, né? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se pecar, um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e que lhe dê carta de desquite. Qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Veja bem, nos dias de Jesus, havia uma permissão na lei de Moisés de dar carta de divórcio. Mas Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. O que era a carta de divórcio? Era uma análise que era feita pelos anciãos e eles autorizavam ou não o cidadão da carta de divórcio para a mulher. A gente precisa entender o contexto da lei, né? E o aspecto moral da lei. Por que que Deus até tolerou essa carta de divórcio? Porque o camarada divorciava por qualquer razão.
Então, a mulher queimou o arroz, o camarada metia o pé na mulher. A mulher olhou torto pro marido, ele metia o pé nela. A mulher falava um não pro marido, ele também despedia ela de casa. Aí Moisés disse, não, peraí, vamos controlar isso aqui. A carta de divórcio você pode dar, mas tem que ser por uma razão justa. Aí era feita uma análise, então, e era autorizado a carta de divórcio. Mas nunca foi vontade de Deus que isso acontecesse. Jesus respondeu isso, olha, Moisés autorizou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Nunca foi a vontade de Deus. Deus tolerou, mas nunca aprovou a carta de divórcio. Então, isso mostra a indissolubilidade do casamento. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nos nossos comentários. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da lição, a condenação do adultério. Jesus condenou o adultério. O que é adultério? A palavra adulterar tem o sentido de mudar. O camarada fez uma adulteração de documento, ou seja, ele mudou características primárias do documento. Adulterou um veículo. Ninguém pode fazer adulteração de características do veículo sem autorização do Detran, por exemplo, porque pode ser punido. Então, adulterar é isso. Assim, popularmente falando, na prática, biblicamente,
O adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua, ou vice-versa, que a mulher tem com alguém, com um homem que não é o seu marido. Isto é adultério. É diferente de prostituição. A prostituição tem ideia de auferir vantagens financeiras através da prestação de serviços sexuais. Isso é prostituição. O adultério é ter relação sexual com extraconjugal, né, com a pessoa que não é o seu cônjuge. Assim como a relação sexual entre pessoas solteiras é a fornicação, ok? Então, são três coisas diferentes. Pecado de fornicação, de adultério e de prostituição. Todas desaprovadas por Deus, mas que têm diferenças entre si. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a posição de Jesus. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênesis ou o início do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Mais uma vez, eu vou escrever aqui, como fiz agora há pouco, Jesus está, agora há pouco não, na lição anterior, Jesus está nos dando um conselho, uma norma preventiva. Jesus está nos ensinando sobre disciplina. Jesus está dizendo assim, cuide do seu coração, cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, porque se você não cuidar, isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Então, Cristo vai ao cerne da questão, fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher, sem motivo de conceder carta de divórcio à sua esposa. Esse sem motivo aqui está ligado àquilo que eu falei agora há pouco. Sem motivo de conceder carta de divórcio à sua esposa. Eu repito, não vou entrar aqui na questão de algumas razões que favorecem ou autorizam um divórcio, não vou entrar aqui. Jesus deixa claro a questão do adultério, mas é claro também que Jesus deixa muito patente que o ideal, se acontecer um adultério, o ideal é que haja um perdão, uma restauração, e é possível que isso aconteça, ok? As demais questões que envolvem e que acabam levando pessoas do nosso meio a um divórcio são questões que devem ser analisadas de forma pontual. E outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui, nós precisamos nos calar naquilo que nós não temos autoridade para opinar. Tem pessoas que querem opinar na vida das outras. Tem pessoas que nem conhecem situações que envolveram um divórcio, por exemplo, e querem sair, mas fulano de tal... Calma. Se você não é a pessoa sobre a qual Deus derramou, Deus concedeu a autoridade para resolver uma situação, fique calado. Olha, eu falo que os amigos de Jó, os 4 amigos de Jó, mesmo o Eliú, que foi o mais sensato, a melhor coisa que eles fizeram foi os 7 dias que eles ficaram calados diante de Jó. Tem coisa que a gente não sabe, é melhor nos calar, é melhor ficar quieto. É melhor fazer, não, irmão, o caso dele foi tratado, o caso dela foi tratado. Ele continua aí trabalhando, exercendo o ministério, então é um caso tratado. Então, se a gente conseguir saber, se a gente conseguir, ok, mas por que tem pessoas que querem tomar tanto conta da vida da outra pessoa? Né? Tem gente que quer cuidar do casamento do outro, cuida do seu. Cada um de nós tem que cuidar do seu, para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga subsistir. O pastor Osiel diz aqui, precisamos ter a consciência de que perante Deus
Como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos bons e puros. Filipenses diz no que nós devemos pensar. Para Deus, é claro que o ato consumado gera uma consequência. Tiago vai falar disso, desse caminho do pecado, caminho da gestação do pecado. Tiago fala sobre isso. Mas para Deus, um sentimento, um pensamento, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Porque Deus vê a intenção do coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu costumo dizer que quando o salmista diz que o Senhor nos conhece profundamente, isso é algo terrível e glorioso. Terrível porque nós não podemos enganar Deus, mas é glorioso porque também Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração como ninguém conhece. Então, conhecendo o nosso coração, Deus sabe se nós estamos corretos, se nós estamos errados. Deus sabe se mesmo quando cometemos falhas, qual foi o ânimo que nós tivemos diante daquilo, se tivemos esforço para não falhar. Deus conhece tudo isso. Isto é glorioso. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Os males do adultério. Então, o adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar. O adultério é sempre prejudicial para a estrutura familiar. Qualquer infidelidade no relacionamento a dois será ruim, pois gera desconfianças, feridas emocionais, desvalorização, respeito, fraqueza e queda na vida espiritual. É algo terrível, porque as questões conjugais não envolvem só uma pessoa, envolve duas pessoas, duas famílias, três famílias, né? Envolve a família do rapaz, a família da moça, que são as famílias dos cônjuges, e a família, as famílias de origem dos cônjuges e a família que está sofrendo. Os problemas que ocorrem no âmbito conjugal, eles são terríveis e são usados pelo inimigo, pelo diabo, para destruir as pessoas. É preciso muita oração, é preciso contar muito com a graça de Deus e é preciso suplicar por uma ação restauradora de Deus. Então, evite. Eu tive amigos que passaram por situações recentes de estarem quase divorciados e que eu aconselhei e disse, não vai nesse caminho, não vai. Para a glória de Deus, estão sendo restaurados, estão passando por um processo de restauração. Eu disse para eles, cuidado, são dores intensas, Às vezes as pessoas acham que o divórcio é porta de saída. Divórcio não é porta de saída para ninguém. Divórcio não é porta de saída. Divórcio é um trauma familiar, que só a graça de Deus é que pode levar as pessoas a continuarem firmes. Então, repito o que disse no início, disse agora há pouco, e vou repetir pelo menos mais uma ou duas vezes durante a aula de hoje. Os casos pontuais devem ser analisados conforme a análise exige, conforme o caso exige. É preciso ter este cuidado. Segundo ponto da nossa lição. O que rege o coração regerá o corpo. Primeiro parágrafo. O que procede do coração. Primeiro que a Bíblia já nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que domina a nossa mente, que domina o nosso coração, é que vai dominar o nosso corpo. É que vai dominar as nossas atitudes. Coração do hebraico, lebab, fala do interior, do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, é preciso guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Me chama a atenção no Salmo 51, versículo 10, quando Davi está
arrependido, clamando por perdão, e ele fala, lava-me com esopo e ficarei limpo. Aí, de repente, ele diz, dá-me um coração puro. Davi está dizendo, muda o meu coração, troca, cambia o meu coração, porque eu preciso de um coração puro. O coração fala do centro das nossas vontades, o centro das nossas intenções. Dele procedem todas as saídas da vida. É preciso que Deus trabalhe o nosso coração. Os nossos desejos e vontades precisam estar envolvidos pelo Espírito Santo. Então, o que procede do coração é aquilo que vai consumar nas nossas atitudes. Segundo parágrafo, o homem é o que pensa. O homem é o que pensa. Eu gosto sempre de dizer que nós somos muito influenciados por aquilo que nos alimenta. Eu vou colocar aqui em forma de pergunta, ó. O que nos alimenta? O que nos alimenta? A gente sabe que nós nos tornamos aquilo que nos alimenta. Por exemplo, o alimento físico, a comida. Nós comemos besteira, um monte de coisa, a gente vai engordar sem nutrientes. E aí, a gente vai ter dificuldades com a saúde. Nós nos tornamos naquilo que nós nos alimentamos. E existem coisas que alimentam os nossos olhos, alimentam a nossa mente através dos nossos ouvidos, das nossas ações. E nós precisamos ter cuidado. Porque nós, ao pensar coisas boas, ao pensar coisas justas, nós nos tornamos isso. Mas se pensarmos aquilo que não presta, nós nos tornaremos também aquilo que não presta. Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele está dizendo, eu vou pensar naquilo que é bom, eu não vou ficar pensando naquilo que não presta. Nosso comentarista diz assim, ó, os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Veja bem, e quando ele diz aqui, são determinantes para a sua conduta, isto aqui, ó, está ligado ao nosso inconsciente. Inconsciente. Tem coisas que nós fazemos e que nós nem percebemos que estamos fazendo. O nosso inconsciente está projetando isso em nós, porque é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nós alimentamos. Nós trouxemos isso para a nossa vida. Então, o nosso inconsciente vai projetar isso e vai determinar a nossa conduta. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Nós precisamos sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo. E aqui entra o que eu disse no início da nossa aula de inteligência emocional. Precisamos obrigar o nosso corpo a isso. Paulo diz que nós temos que trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Nós precisamos fazer isso. Quando Jesus sugere que se o teu olho te escandalizar, arranque e o jogue fora, o uso aqui é totalmente metafórico. Claro que você sabe disso, mas a gente não pode deixar de frisar isto aqui, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Nós não podemos permitir que o nosso corpo seja instrumento do pecado. Nós precisamos usar o nosso corpo para glorificar o nome do Senhor, para que nós tenhamos também alegria, satisfação e plenitude. O Salmo 84, no Salmo 84, o salmista expressa algo muito glorioso. Ele diz assim, a minha carne, o meu corpo, deixa
deixa eu ler aqui para você, porque o texto me veio à mente. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está falando sobre estar no templo, e aí, no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu vejo esse versículo aqui como algo glorioso e pleno para a nossa vida. O nosso coração fala da vontade, do centro das nossas emoções, das nossas vontades. Mas o salmista fala assim, o meu coração e a minha carne. Ele está dizendo, na minha carne eu quero a tua presença. Quando nós submetemos a nossa carne à presença de Deus, ela vai lutar contra isso. Mas quando ela aprende a sentir a presença de Deus, ela clama pela presença de Deus. Eu sempre oro e digo, Deus, faça a minha carne tremer pela sua presença. É claro que nós estamos falando de carne aqui, não física, mas estamos falando de desejos carnais, de vontades, de emoções, que se não tivermos cuidado, a nossa carne vai ser direcionada. Então nós precisamos alimentar-nos de coisas espirituais, para que a nossa carne aprenda a sentir desejo pelas coisas de Deus. Terceiro e último ponto, a indissolubilidade do casamento. Primeiro parágrafo, o casamento na perspectiva bíblica. Pastor Osiel fala muito sobre casamento, trata muito sobre casamento, então ele nos propõe isso aqui com muita propriedade. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Uma só carne. Duas coisas são importantes aqui, ó. Eu citei isso aqui, mas quero repetir, porque eu anotei aqui no corpo da minha revista. Existem diversas perguntas sobre o amparo bíblico para o divórcio. Na verdade, a Bíblia não ampara o divórcio. Ah, mas e se houver uma traição? A Bíblia ampara, a Bíblia fala que o ideal é que haja uma restauração, mas, em todo caso, a Bíblia vai permitir. Mas o amparo bíblico é para que haja uma restauração, o perdão e para que as coisas cheguem no lugar. Segundo, se pensarmos no que fazer para manter o casamento, alimentaremos o matrimônio. Então, em vez de gastar energia pensando em que circunstâncias o sujeito pode divorciar, nós precisamos gastar energia pensando como manter o casamento. Aí nós vamos alimentar a união conjugal e vamos ficar firmes. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o que fazer para que o casamento seja para sempre? Pastor Osiel fala algumas coisas aqui, ó. O casamento deve ser construído com base no respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 3 e versículo 7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Eu gostei muito dessa relação que o pastor Osiel coloca aqui, ó. Respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade. Permita-me destacar algo aqui que eu acho muito relevante, não de maior importância, mas de relevância. Amizade. Isso é algo que, às vezes, nós não falamos. É muito lindo e importante quando o casal desfruta de uma boa amizade. Quando o casal está envolvido pela amizade, ser amigos. Não só amantes, apaixonados, mas amigos. Amigos. Todo relacionamento que começa numa amizade, na minha visão, ele tem uma tendência muito grande de dar certo. Porque, às vezes, o relacionamento começa só naquela paixão.
E aquela paixão, ela tem que ser envolvida pelo amor. Mas fica uma deficiência de amizade. Eu posso dizer hoje com toda certeza que a minha esposa é a minha melhor amiga. Nós não conversamos só sobre filhos, sobre dinheiro, sobre o casamento. Nós conversamos sobre projetos pessoais, sobre coisas que pertencem a cada um, coisas individuais, orientações, e desfrutamos de uma boa amizade, para a glória do nome de Jesus. Isso é muito importante no casamento. Outra coisa que deve estar na mente de todo casal, e o pastor Osiel pontua aqui, é que o casal que deseja que seu casamento dure para sempre, deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Eu sempre penso, quando alguém me pergunta assim, em palestras para casais, pastor, o que pode na vida sexual? Eu sempre digo o seguinte, quem sou eu para falar o que pode e o que não pode fazer? Eu é que vou determinar qual é a sua prática sexual com a sua esposa ou com o seu esposo? Não. Eu sempre penso o seguinte, a nossa vida precisa ser uma vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E quando estudamos espiritualidade cristã, existe uma espiritualidade, deixa eu voltar aqui, espiritualidade, no sexo. Existe uma espiritualidade no sexo. Uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, a vida sexual de vocês está alicerçada em desejos e até fantasias? Não é pecado falar sobre isso, que vocês têm, ao olhar um para o outro, esses desejos, essas fantasias, essas brincadeiras, é algo que um desperta no outro, ou a vida sexual está direcionada, está sendo direcionada pela mídia depravada? Porque infelizmente tem isso. O camarada está lá vendo filmes pornográficos, ou também a mulher, e acha que aquilo é que vai direcionar a vida sexual, e aí não tem uma vida sexual sadia, e isso traz problemas depois. Então, a vida sexual do casal, ela tem que estar alicerçada, primeiro, na comunhão que eles têm com Deus. Quando o Espírito Santo direciona a nossa vida em tudo, ele direciona a nossa vida sexual também. E aí a Bíblia nos diz, se o teu coração não te condena, mas o coração tem que estar ligado a Deus. Se o teu coração não te condena, maior é Deus. E o sexo também é um momento de expressar a espiritualidade. É um momento não só de procriação, mas é um momento de satisfação, de saúde, e nisso nós expressamos também a espiritualidade. Então tenha cuidado, ore a Deus. Consulte o Espírito Santo e veja se isso não está trazendo acusações na sua mente. E repito, importante, que o teu coração realmente esteja em Deus. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Casamento, uma união indissolúvel. Uma união indissolúvel. Pastor Osiel nos deixa claro que o melhor, ele falando desses estudiosos, né, que estudam pensando nas linhas de pensamento que permitem o divórcio ou não, ele diz o seguinte, o melhor seria que esses estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. E eu escrevi aqui que algo que eu ouvi nos Estados Unidos. Perguntaram, que serve para nós dentro dessa perspectiva aqui, ó. Perguntaram para responsáveis da Casa da Moeda norte-americana, fizeram a seguinte pergunta para eles. Como vocês fazem para combater as notas falsas de dólar?
Aí eles disseram, a gente não foca nas notas falsas, a gente foca no aperfeiçoamento das notas verdadeiras. A gente aperfeiçoa, cada vez mais a gente aperfeiçoa as notas verdadeiras. Porque no aperfeiçoamento das notas verdadeiras, a nota falsa fica fácil de ser identificada. E eu entendo isso para o casamento também. Em vez de a gente ficar pensando, será que eu posso divorciar? Será que isso aqui me deu direito? Em que situação eu posso divorciar? É melhor se nós gastarmos tempo pensando em como melhorar a nossa relação conjugal. Porque a gente não vai nem precisar pensar nas questões do divórcio. Então, outra coisa que o pastor nos coloca aqui, o nosso comentarista, é que é sempre dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata de destruição de um casamento. É sempre complicado. E eu vou fechar nossa aula repetindo, falando pela última vez, aquilo que disse no início. Casos pontuais têm que ser analisados. É preciso ser feita uma análise dos casos pontuais. E cada análise deve ser feita de acordo com o que o caso exige. Que Deus nos abençoe e que tenhamos casamentos duradouros para a glória do nome de Jesus, onde somos felizes, onde a graça de Deus nos envolve e não deixamos brechas para a ação do inimigo contra a nossa casa. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.